Por favor, abra sua Bíblia no segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, capítulo 25. Nós temos estudado a vida de alguns dos reis de Judá, não dos reis de Israel, mas apenas da nação de Judá. E hoje nós estudaremos a vida do rei Amazias, o instável. O rei Amazias, o instável. Nós leremos todo este capítulo que assim nos diz. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã e era de Jerusalém. Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com o coração íntegro. Logo que o reino foi confirmado nas suas mãos, matou os servos que tinham assassinado o rei, seu pai. No entanto, não matou os filhos deles, mas fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais, cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Amazias congregou os homens de Judá e os pôs, segundo as suas famílias, sob chefes de 1000 e chefes de 100 por todo o Judá e Benjamim. Contou os que tinham 20 anos de idade para cima e descobriu que havia 300.000 homens escolhidos, capazes de sair à guerra e manejar lança e escudo. Também contratou 100.000 homens valentes de Israel por 3.400 quilos de prata. Porém, certo homem de Deus foi falar com Amazias e disse: ó rei, não deixe que o exército de Israel o acompanhe, porque o Senhor não está com Israel, isto é, com nenhum dos filhos de Efraim. Porém, vá sozinho, entre em ação e seja corajoso. Do contrário, Deus faria com que você caísse diante do inimigo, porque Deus tem poder para dar a vitória ou a derrota. Amazias perguntou ao homem de Deus: e o que será dos 3.400 quilos de prata que paguei às tropas de Israel? Ao que o homem de Deus respondeu: o Senhor pode lhe dar muito mais do que isso. Então Amazias dispensou as tropas que tinham vindo de Efraim, dizendo que voltassem para casa. Eles ficaram muito irritados com o povo de Judá e voltaram para casa enfurecidos. Amazias tomou coragem e, conduzindo o seu povo, foi até o vale do Sal, onde matou 10.000 dos filhos de Seir. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000 e os levaram até o alto de um penhasco, de onde os precipitaram, de modo que todos foram esmigalhados. Porém, os homens das tropas que Amazias tinha mandado embora para que não fossem com ele à guerra, atacaram as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon. Mataram 3.000 e levaram muitos despojos. Quando Amazias voltou da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. Então o Senhor ficou irado com Amazias e enviou-lhe um profeta que lhe disse: por que você está buscando deuses que não puderam livrar do seu ataque o povo deles? Enquanto o profeta ainda falava, o rei lhe disse: por acaso pusemos você por conselheiro do rei? Pare com isso! Por que teríamos que matar você? Então o profeta parou, mas disse: sei que Deus resolveu destruí-lo, porque você fez isso e não deu ouvidos ao meu conselho. Então Amazias, rei de Judá, tomou o conselho e enviou mensageiros a Joás, filho de Jeocás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: venha me enfrentar no campo de batalha. Porém, Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o espinheiro que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está: dê a sua filha por mulher ao meu filho. Mas um animal selvagem que estava no Líbano passou e pisoteou o espinheiro. Você diz: eis que derrotei os edomitas, e o seu coração se encheu de orgulho para você se gloriar.
Agora fique em casa. Por que provocar um mal que trará somente desgraça para você e para Judá? Mas Amazias não quis atendê-lo, porque isso vinha de Deus, para entregá-lo nas mãos dos seus inimigos, porque buscaram os deuses dos edomitas. Então Joás, rei de Israel, avançou contra Amazias, rei de Judá, e eles se enfrentaram em Bet-Semes, que está em Judá. Judá foi derrotado por Israel, e os soldados tiveram de fugir para suas casas. Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Jeocás, em Bet-Semes. Levou-o a Jerusalém, onde derrubou uma parte da muralha da cidade, desde o portão de Efraim até o portão da esquina, numa extensão de mais ou menos 200 metros. Pegou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que havia na casa de Deus com Obed-Edom e os tesouros do palácio real, bem como alguns reféns, e voltou para Samaria. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeocás, rei de Israel. Quanto aos demais atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel? Depois que Amazias deixou de seguir o Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém. E ele fugiu para Laquis, porém enviaram homens atrás dele até Laquis e o mataram. Trouxeram-no sobre os cavalos e o sepultaram junto a seus pais, na cidade de Davi. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar a Ele. Santo Deus, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. A Tua palavra é como um martelo que despedaça a rocha empedernida do nosso coração. A Tua palavra é inspirada pelo próprio Senhor, e por isso mesmo ela é apta para discernir os nossos pensamentos, os nossos propósitos. Ela é apta para tornar homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Assim, ó Deus, usa esta palavra poderosa, a Tua palavra, usa-a para nos abençoar, para nos transformar, para nos confrontar, para nos confortar, para dirigir a nossa vida. Confessamos, ó Deus, que deixados à mercê de nós mesmos, nós andamos errantes. Deixados à mercê de nós mesmos, nós temos um coração inconstante. Então, ó Pai, que a Tua palavra nos dê a firmeza que nós precisamos para viver e para agradar o Senhor. Oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Como eu disse, nós temos estudado a história dos reis de Judá. Nós já passamos em algum momento, embora não tenha sido o foco desta série de sermões, mas nós em algum momento já estudamos o rei Saul, já estudamos o rei Davi, e já estudamos o rei Salomão. Nesta série, mais especificamente, nós nos dedicamos no começo do reino dividido, quando então Israel e Judá de fato se separaram como dois povos e tornaram-se então a nação de Israel e a nação de Judá. Roboão foi o primeiro dos reis, o filho de Salomão, o fraco, foi o primeiro dos reis de Judá. O seu filho Abias, o infiel, foi o segundo rei. Asa, um homem de Deus, um bom homem, um bom rei, o reformador, foi o terceiro rei desta primeira fase do reino dividido. Depois nós temos uma segunda fase, que é a fase onde acontece uma reaproximação entre esses dois reinos. Eles não se unificam, mas eles se entrelaçam em família. Então existe uma reaproximação por meio de aliança entre o reino do norte e o reino do sul, a nação de Israel e a nação de Judá. E os reis dessa fase foram Josafá, o fiel, que embora tenha tido alguns erros durante o seu reinado, mas foi um grande rei, um verdadeiro homem de Deus. Depois nós tivemos Jeorão, o esquecível, de 849 a 842 a.C. foi o seu reinado. Acasias,
O influenciável foi o terceiro rei desta fase de reaproximação. E logo depois, então, nós tivemos a situação esquisita de termos Atalia, a rainha Atalia a sanguinária, como a principal autoridade do povo de Deus. Ela mata os seus próprios netos, ela mata todos os demais postulantes ao trono, e ela então se assenta e governa Israel, governa Judá de 841 a 835. O que ela não sabia é que alguém, parente dela, havia escondido, um dos filhos do rei, havia escondido Joás. E Joás, então, se torna um belíssimo rei, com pouquíssima idade, com 7 anos apenas, ele é colocado como rei, e ele vai muito bem, enquanto o sacerdote Joiada o dirige e está junto com ele, mas depois que o sacerdote Joiada morre, ele se torna Joás, o traidor. Ele se torna um homem mau, ele se torna um homem egoísta, e ele se volta contra o próprio filho de Joiada, que era o seu pai adotivo. Ele se volta contra esse homem e mata o seu irmão adotivo, portanto. Quando nós chegamos em Amazias, então, nós temos o filho deste homem traidor, o filho deste homem mau, que embora fosse filho de Joás, tem um bom começo no seu reinado, mas não era um homem estável, mas sim um homem instável. Então hoje nós aprenderemos sobre Amazias o instável. Amazias o instável. Do que nós estamos falando quando falamos de instabilidade? Estamos falando de inconstância, daquilo que a Bíblia chama de ânimo dobre, um ânimo duplo. Você não sabe se é de Deus ou se você é contra Deus. Você não sabe se você é um homem verdadeiro ou se você é um homem corrupto. Você não sabe se você é um bom crente ou se você vive junto com aqueles que desagradam a Deus. Uma hora você faz uma coisa, outra hora você faz outra coisa, e não existe uma constância na sua vida. Você é um pusilânime. Pusilânime significa uma pessoa com vontade fraca. Uma pessoa que decide fazer alguma coisa, mas logo depois que decidiu fazer aquela coisa, já começa a relativizar e pensar no outro lado. A Bíblia fala um tanto a respeito dessa característica, a característica dos instáveis, a característica da inconstância. Por exemplo, no Salmo 78, a Bíblia diz que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Esse é o problema do inconstante. O inconstante, por vezes, ele age fielmente, por vezes ele age como crente, por vezes ele toma decisões e toma atitudes que agradam a Deus, mas ele não tem constância. E por não ter constância, o coração tende a ser outras vezes infiel a Deus. Dependendo da pressão do grupo, dependendo do que eu vou garantir para mim nessa história, qual vantagem eu vou levar, o inconstante tende a ser infiel. Porque ele é fiel quando ele leva vantagem. Mas quando a vantagem está contra ele, ele então relativiza a sua moral, relativiza a sua ética, relativiza o seu relacionamento com Deus. Tiago também fala sobre esse tipo de gente, quando ele diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida, ou seja, esse de ânimo dobre, esse inconstante, o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas que duvida, esse inconstante, não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Essa é a sua tendência? A sua tendência é ser uma mulher inconstante? É ser um homem inconstante? Se a sua tendência é ser uma pessoa indecisa, tome cuidado.
Tome cuidado. Talvez seja uma característica da tua própria personalidade, mas é uma característica de personalidade que pode te levar para o buraco, pode te levar ao pecado, como todas as características de personalidade. Nós temos coisas boas nas nossas personalidades e coisas que nos afastam de Deus na nossa personalidade. E se a sua tendência de personalidade é ser inconstante, tome cuidado, porque a sua tendência também é ser infiel. No livro O Peregrino, nós temos o flexível, no desenho também. E o flexível, ele é marcado por isso. Ele diz na versão do desenho: eu não tenho problema em mudar de ideia. Eu não tenho problema em mudar de ideia. E de fato, ele abandona o obstinado quando o obstinado volta para casa e decide não caminhar junto com o cristão o caminho da fé. Ele vai junto com o cristão, mas quando ele chega no emaranhado do desânimo, naquela areia movediça do desânimo, ele volta-se para trás. Ele diz: se o começo dessa caminhada cristã é desse jeito, imagina o final. Eu não tenho problema em mudar de ideia. Então ele se volta e ele vai embora. Essa é a tendência do instável. Essa é a tendência do inconstante. E assim era Amazias. Nós vamos aprender a história de Amazias em 9 atos, 9 momentos. Uma introdução, um começo de um rei fiel a Deus, um rei obediente à palavra de Deus, ponto 3. Um rei vitorioso pela obediência. No entanto, ele muda. Ele muda. Então ele se torna instável, adultério com os ídolos, não ouve a palavra de Deus, um homem orgulhoso, e a palavra de Deus diz que o orgulho precede a queda. A infidelidade produz derrota. E então o triste fim de um rei que poderia ter sido bom. O triste fim de um rei que poderia ter sido bom. Vejamos cada uma dessas partes rapidamente. Introdução: o rei nos é introduzido assim. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e teve um reino longo. Reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã e era de Jerusalém. E Amazias, notem o que Deus fala a respeito dele. Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ou seja, durante grande parte do seu reinado, ele foi um bom rei. Durante parte do seu reinado, ele foi um homem de Deus. Durante parte do seu reinado, ele foi um homem que fez aquilo que era certo, ouvia a palavra de Deus, ouvia os profetas de Deus, caminhava segundo a lei de Deus, mas não com o coração íntegro. Esse é o contrário da infidelidade, esse é o contrário da inconstância, integridade. A pessoa íntegra é a pessoa que age do mesmo jeito, age baseada nos mesmos princípios, independente das circunstâncias. Isso é o íntegro. O íntegro é o completo. O íntegro é a pessoa que tem princípios e age com base nos seus princípios. Nós falaremos mais sobre isso nos 2 cultos de hoje à noite. O íntegro é esse. Ele anda de acordo com os princípios de Deus, mas infelizmente, Amazias não era um homem íntegro. Ele não tinha um coração íntegro. Então ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com integridade. Em algum momento ele se desvia dessa retidão e ele passa a desagradar a Deus. Mas esse começo é muito bom. Embora alguns trechos nos assustem, mas são trechos que nos assustam por causa da nossa cultura. Mas esse começo dele é muito bom. O texto nos diz assim: logo que o reino foi confirmado nas suas mãos, matou os servos que tinham assassinado o rei seu pai. Talvez você olhe para isso e você diga: uau, que homem mau. Pelo contrário, que homem bom. Ele fez o que era certo. Porque homens que eram servos, homens que eram escravos, haviam se levantado e matado o seu pai, que era o rei de Judá. E de fato esses homens tinham que morrer, porque essa era a lei de Deus. Um assassino tinha que morrer, ainda que o pai dele não fosse flor que se cheire, ainda que o pai dele merecesse essa morte, mas não era papel desses servos matarem este
homem. E assim então ele se levanta e ele mata esses homens assim que o reino, assim que a coroa é colocada sobre a sua cabeça e o reino é colocado sobre suas mãos, ele se levanta e mata esses homens. Mas preste atenção no detalhe do texto. No entanto, não matou os filhos deles, mas fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais, cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Veja, para ser fiel à lei de Deus, para fazer aquilo que Moisés disse, ele no final das contas cria um risco enorme para si mesmo. Porque veja, o que ele estava fazendo? Ele estava matando quem matou o pai dele. O que os filhos de quem ele matou poderiam fazer com ele? Evidente, a mesma coisa que ele fez, não é verdade? A mesma coisa que ele fez, mas ele decide correr esse risco. Ele decide correr o risco de ter inimigos dentro do seu próprio reino, inimigos que eram seus súditos, mas cumprir a lei de Deus. Ele começa muito bem. Ele começa como um homem fiel à lei de Deus, ainda que essa lei, nesse caso específico, se volte num certo sentido contra ele. Porque deixar vivos os filhos de alguém que você está matando é um risco para você mesmo. Mas ele não se importa. Ele decide fazer segundo a lei de Deus. Fazer justiça, sim. Matar os assassinos do seu pai, mas não exagerar matando também os filhos desses assassinos. Um segundo momento que ele vai bem é esse momento no qual ele é obediente à palavra de Deus. Então ele era obediente à lei de Deus e agora ele será obediente a uma palavra falada por um profeta de Deus. O texto nos diz que Amazias congregou os homens de Judá, o que, aliás, nos mostra que ele era um bom administrador também. Eu não destaquei isso no sermão, mas nós vemos isso aqui. Ele congrega os homens de Judá, ele os organiza segundo suas famílias, ele coloca chefes de 1000, chefes de 100 por todo Judá e Benjamim. Ele contou todos os que tinham 20 anos de idade para cima e descobriu que havia 300.000 homens escolhidos, capazes de sair à guerra e manejar lança e escudo. Ou seja, o que ele fez? Ele reorganizou o exército de Judá. É isso que acabou de acontecer aqui, ok? Ele contou todo mundo, ele treinou todo mundo, ele viu quem eram os melhores, ele dividiu o exército, deu patente para quem merecia patente, e ele reorganizou todo o exército do seu país. Ao chegar à conclusão que ele só tinha 300.000 guerreiros, ele fala: eu acho que eu preciso de mais 100.000. Mais 100.000 guerreiros, a coisa vai ficar boa mesmo. Então ele vai e contrata na nação de Israel, nos seus inimigos num certo sentido, mas você sabe que inimigo, quando a coisa envolve dinheiro, então inimigos conseguem fazer negócio quando os dois saem ganhando. Então ele vai lá em Israel e ele contrata 100.000 homens valentes, 100.000 guerreiros dos bons por 3.400 quilos de prata. Mesmo naquela época, meus irmãos, ou nessa época, ou em qualquer época, 3.400 quilos de prata não é pouca coisa. Era bastante dinheiro. Então ele investe pesado para montar um exército de 400.000 guerreiros, um bom exército que consiga guerrear as suas guerras. Porém, diz a Escritura, certo homem de Deus foi falar com Amazias e disse: ó rei, não deixe que o exército de Israel o acompanhe, porque o Senhor não está com Israel. Então agora vem uma crise, não é? Isso é uma crise. Você está com um exército de um efetivo de 400.000 homens, 300.000 soldados e 100.000 contratados, soldados contratados. E agora vem um profeta de Deus e diz: olha, esses 100.000 que você contratou por 3.400 quilos de prata, esses 100.000 Deus está dizendo para você não levar para a guerra, porque Deus não está com Israel. A partir do momento que Israel se afastou do Senhor, Deus não quer mais nada a ver com Israel. Porém, vá sozinho. Sozinho, é claro, não era ele sozinho, mas ele com os seus 300.000 guerreiros, ele e o exército dele, sem usar esses outros homens. Vá sozinho,
entre em ação e seja corajoso. Só com 300 mil, dispense esses outros 100 mil e lute apenas com os seus 300 mil. Seja corajoso, vá sozinho, entre em ação. Do contrário, Deus faria com que você caísse diante do seu inimigo, porque é Deus quem pode dar vitória ou derrota. Você podia sublinhar isso na sua Bíblia. Quem dá vitória ou derrota é Deus. Não é o tamanho do exército, não é a capacidade do administrador, não é a estratégia bélica, não é a capacidade das armas do exército. Quem dá vitória ou derrota é Deus. Então a coisa mais importante na nossa vida é nós estarmos em comunhão com Deus e andarmos de acordo com a vontade de Deus. Porque se Ele estiver do nosso lado, a tendência é nós termos vitória. Se Ele estiver contra nós, nós certamente teremos derrota. Como um administrador que era, Amazias perguntou ao homem de Deus: e o que será dos 3.400 quilos de prata que eu paguei às tropas de Israel? E esse dinheiro todo que eu investi para contratar estes 100 mil homens? Ao que o homem de Deus respondeu: o Senhor pode te dar muito mais do que isso. Outra lição importante. Meus irmãos, o crente decide perder dinheiro se a ética dele é o que está em jogo. Se é para agradar a Deus, que se lasque o dinheiro. Pelo menos o crente íntegro deveria pensar assim. Ok, eu entrei num negócio que é um negócio meio esquisito, investi dinheiro no negócio esquisito, e de repente percebi por meio da palavra, por meio da pregação, por meio do aconselhamento bíblico, por meio de um irmão maduro, eu percebi que aquilo no que eu investi o meu dinheiro é uma coisa ruim, é uma coisa que é anti-Deus, é uma coisa que é contra a vontade de Deus. O que eu faço? Meu irmão, Deus pode te dar muito mais. Se você estiver andando com Deus, se você fizer a vontade de Deus, Deus pode te dar muito mais. Esquece o dinheiro. Esquece o dinheiro. Foge dessa situação. E esquece esse dinheiro. Deus pode te dar mais se você for fiel a Ele. O Senhor pode lhe dar muito mais do que isso, disse o profeta ao rei Amazias. Então Amazias dispensou as tropas que tinham vindo de Efraim, dizendo que voltassem para casa. E é claro que esses homens ficaram bravos, não é? Veja, não deveriam, porque eles ganharam dinheiro sem ter que guerrear. Mas eles ficaram bravos. Por quê? Porque eles se sentiram desprezados. Nós somos 100 mil guerreiros competentes. Ele nos pagou. E agora ele não quer usar os nossos serviços, porque ele está dizendo que Deus não está com a gente. Eles ficaram muito bravos. Mas o fato é que o rei mandou-os embora para casa, e assim eles foram embora muito irritados e enfurecidos. E é aqui, irmãos, que primeiro nós vemos a vitória pela obediência, mas daqui a pouco nós vamos ver a mudança do coração de Amazias, ok? Então, como ele era um homem de Deus, como Amazias até aqui é um homem que anda nos caminhos de Deus, ele está fazendo o que é reto aos olhos de Deus, ele obedece à lei de Deus, ele obedece à palavra pregada, ele obedece o profeta de Deus, ele anda de acordo com a vontade de Deus, é claro, Deus lhe dá vitória. E assim nós lemos: Amazias tomou coragem e, conduzindo o seu povo, foi até o Vale do Sal, onde matou 10 mil dos filhos de Seir. Então ele foi para a guerra e matou 10 mil. Também os filhos de Judá prenderam vivos outros 10 mil. Prenderam vivos 10 mil e os levaram até o alto de um penhasco, de onde os precipitaram de modo que todos foram esmigalhados. Cena feia, não é? Uma cena bastante feia. Ele mata 10 mil em guerra, pega como presos de guerra outros 10 mil, sobe num lugar bem alto e manda todo mundo pular de lá. E veja, até aqui ele não tem erro, ok? Até aqui a Bíblia não o condena, não é esse o problema dele. Até aqui ele está numa guerra e ele está matando seus inimigos e está tudo tranquilo. Deus lhe deu essa guerra Deus lhe deu essa vitória pela sua fidelidade, ok? Então até aqui
está tudo andando bem. É aqui que a coisa muda. Então, até aqui, um homem fiel a Deus colhe frutos abençoados por causa da sua fidelidade. Até aqui é essa história de Amazias. Um homem que anda de maneira reta é abençoado porque ele está andando com Deus. Ele ouve a lei de Deus, ele ouve a palavra de Deus, ele anda de maneira que agrada a Deus, e assim então ele é abençoado. Porém, os homens das tropas que Amazias tinha mandado embora para que não fossem com ele à guerra, atacaram as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon. Mataram 3.000 pessoas e levaram muitos despojos. Note o seguinte, aqueles 100.000 homens que haviam sido desprezados por serem de Israel, aqueles 100.000 que haviam sido contratados para ir junto com a guerra com Judá, mas foram dispensados por causa da palavra do profeta, eles ficaram bravos, como a gente viu agora há pouco. Eles ficaram muito irritados, disse a palavra de Deus. E nós não sabemos se no processo de voltar para casa, ou se eles foram para casa e depois voltaram, nós não sabemos exatamente como, mas o fato é que quando os 300.000, quando o exército de Amazias, quando o exército de Judá vai guerrear em Edom, esses homens então entram de novo em Judá. E eles então fazem um estrago em Judá. Eles destroem cidades, eles levam 3.000 pessoas, ou eles matam 3.000 pessoas, eles levam muitos despojos, e lá em Reis a gente descobre até que eles levaram pessoas entre esses despojos também. Eles levam alguns cativos também nessa situação. O texto não diz isso, ok? O texto não diz isso. Mas percebam que o autor bíblico fez questão de colocar esse versículo exatamente nesse ponto. Esse versículo talvez faria mais sentido ali atrás, quando nós descobrimos que esses homens foram mandados embora. Mas o autor bíblico reteve essa informação até agora. Por que ele fez isso? Eu creio que ele fez isso por um motivo, para nos explicar o porquê que o coração de Amazias mudou. Me parece, e eu posso estar errado nisso, mas me parece, pela organização do texto, que o autor bíblico quer nos dizer o seguinte: visto que Amazias foi fiel a Deus, ele mandou embora aqueles 100.000 homens. E num certo sentido isso deu errado, porque foram aqueles 100.000 homens que ele mandou embora por causa da palavra do profeta, que vieram e fizeram mal dentro do seu país. Me parece que é isso que faz com que o coração de Amazias se afaste do Senhor. Parece que o processo é mais ou menos o seguinte: o Senhor não foi fiel. Eu fiz o que Deus queria e deu errado. É claro que nesse processo ele está desprezando o fato de que ele matou 20.000 pessoas ali em Edom e ganhou uma guerra de maneira acachapante, de maneira muito clara. Mas você sabe a tendência do nosso coração, não é? Nós por vezes temos tendência de olhar para o lado ruim. Nós por vezes temos tendência ao pessimismo. E parece que o que acontece com Amazias é que ele fica triste com Deus. E olha o resultado. Quando Amazias voltou da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, adorou-os e queimou-lhes incenso. Ou seja, ele muda. Ele fica revoltado contra Deus. Ele decide ou abandonar Deus de vez, ou no mínimo, acrescentar outros deuses no seu coração. E ele toma uma decisão muito rebelde, muito bem definida contra o Senhor. Veja, ele vai, ele mata aquele povo, e ele pega os deuses do povo. Pegou as imagens, pegou as esculturas, pegou as coisas ali de adoração daqueles deuses, e ele traz isso consigo. E ele passa a dar o compromisso do seu coração a esses falsos deuses.
E ele passa a adorar esses falsos deuses. E ele queima incenso a esses deuses. É aqui, meus irmãos, que nós encontramos a infidelidade, a instabilidade, a pusilanimidade desse homem. Porque um homem fiel, uma mulher fiel, se mantém fiel independente das circunstâncias. Quem é fiel a Deus se mantém fiel na vitória e na derrota. Quem é fiel a Deus faz um compromisso com Deus e está fechado com Deus em qualquer situação, em qualquer circunstância. Independente se eu estou me dando bem ou se aparentemente eu estou me dando mal. Quem é fiel a Deus fica firme com Deus em todos os momentos. E é isso que nós não encontramos em Amazias. Possivelmente por causa dessa derrota. Que era uma derrota pequena, irmãos. 3.000 mortos não era uma coisa terrível. É claro, é ruim, mas não é uma coisa terrível. É Deus quem dá vitória, lembra disso? É Deus quem dá vitória. É Deus quem pode dar muito mais. Mas o fato é que ele resolveu ir para a cama com outros ídolos, ir para a cama com outros deuses. Eu estou usando essa linguagem porque é o tipo de linguagem que a Bíblia usa, ok? Idolatria é sempre adultério. Qualquer coisa que você coloque como sendo mais importante do que Deus na tua vida, Deus olha isso como você indo para a cama com aquela coisa. Idolatria é sempre adultério espiritual. Deus dá uma oportunidade, como Deus sempre faz. Deus é bom. E a palavra de Deus é sempre o caminho de Deus para nos trazer de volta para si. A palavra pregada, a palavra de Deus, é sempre a bondade de Deus nos tentando trazer de volta para si. Então acontece o seguinte. Então o Senhor ficou irado com Amazias e enviou-lhe um profeta. Ou seja, Deus está irado. Mas antes de Deus destruir, Deus dá uma oportunidade. Antes de Deus derramar ira sobre Amazias, Deus dá uma oportunidade para o rei. E o profeta lhe disse: por que você está buscando deuses que não puderam livrar do seu ataque o povo deles? Além de idolatria, é burrice. Você está adorando os deuses do povo que você venceu, do povo que você derrotou. Esses deuses não puderam proteger nem o povo deles. Você matou o povo deles. E agora você toma esses deuses como seus deuses? Além de tudo, você está sendo um tolo. Porque esses deuses acabaram de provar que eles são deuses fracos. Deuses que não conseguem proteger o seu próprio povo. Claro que quando a gente está falando de deuses aqui, a gente está falando de demônios. Ok? A gente está falando dos demônios que protegiam os edomitas. Enquanto o profeta ainda falava, o rei lhe disse. Então o profeta está trazendo para ele a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que agora há pouco ele respeitou. Palavra do Senhor que agora há pouco ele ouviu. Palavra do Senhor que agora há pouco ele saiu perdendo 3.400 quilos de prata por causa da palavra do Senhor. Mas agora o coração estava inconstante, o coração mudou. Ele já não é mais um homem íntegro. Ele se tornou agora um homem vendido. Um homem que tem um coração dobre. Um homem que tem uma vontade dupla. Então o que nós vemos é, enquanto o profeta ainda falava, o rei lhe disse: por acaso eu te coloquei como meu conselheiro? Para com isso, cala a boca. Por que eu teria que matar você? Ou seja, se você não ficar quieto, eu vou te matar. Eu não quero ouvir o que você tem para me dizer. Eu não quero ouvir a palavra do Senhor. Lembra do que eu disse agora há pouco? Que ele estava bravo com Deus. Talvez o pressuposto aqui é: Deus não é confiável. Deus não fez o que eu queria. Deus não me deu aquilo que eu achei que Ele tinha que me dar. Então eu não confio mais nesse Deus. Ele agora tinha o coração voltado para outros deuses. Ele tinha o coração voltado para outras coisas. E ele agora ameaça de morte o profeta de Deus. E é interessante a maneira que o texto coloca, né? O profeta parou, mas disse:
Parou, mas não parou. Parou, ele não falou todo o discurso que Deus tinha para ele falar para o rei, mas ele ainda quis dar uma última palavrinha de Deus para o rei. E essa palavra agora, percebam a diferença das duas palavras, ok? Na primeira palavra existe chance, na primeira palavra ainda existe possibilidade de mudança, na segunda palavra não existe mais. Porque às vezes é isso que Deus faz. Ele dá a oportunidade de mudança, se essa oportunidade de mudança não é aproveitada, então às vezes a oportunidade acaba. Então o profeta agora diz, eu sei que Deus resolveu destruí-lo. Agora já não existe mais, por que você está adorando um falso Deus? Não existe mais uma oportunidade de mudança. Agora existe uma decisão de destruição. Eu sei que Deus decidiu destruí-lo. Porque você fez isso, ou seja, me mandou calar a boca, está adorando outros deuses, porque você fez isso e não deu ouvidos ao meu conselho. Percebe? O meu conselho, a minha palavra, poderia te tirar dessa situação. Mas o fato de você ter desprezado a palavra de Deus que eu trouxe para você, fecha a oportunidade para você e agora Deus vai te destruir. Um homem instável. Há pouco ele ouviu a palavra de Deus e mudou seus planos, dispensou 100.000 homens, perdeu 3.400 quilos de prata, mas agora ele já não tem mais compromisso com a palavra de Deus e nem com o Deus da palavra. A Bíblia diz que o orgulho precede a queda, e nós vemos isso na vida de Amazias. O texto nos diz então Amazias, rei de Judá, tomou conselho com seus conselheiros, não com um homem de Deus, enviou mensageiros a Joás. Perceba, aliás, isso é muito interessante, né? No texto anterior, ele desprezou o meu conselho, o conselho do profeta. E agora, no texto seguinte, ele toma conselho com os seus conselheiros, que não eram homens que estavam falando da parte de Deus. Tomou o conselho e enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo, venha me enfrentar no campo de batalha. Ou seja, esses 100.000 homens aí de Israel vieram e destruíram algumas das minhas cidades, mataram 3.000 dos meus homens e levaram muitos despojos, então agora vamos para a guerra. Vamos ver quem pode mais. Então ele faz um desafio ao rei de Israel. Porém, Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá, e aí vem uma pequena parábolazinha, ok? Uma parábola. O espinheiro que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está. Lembre-se, o que é o cedro do Líbano? O cedro do Líbano era uma das árvores mais importantes daquela época. Eram árvores de vários metros de altura. Árvores importantes usadas na construção de obras importantes como o Templo de Israel. Então, os cedros do Líbano eram árvores famosíssimas. Até hoje existem algumas poucas delas que sobraram, mas eram árvores famosíssimas. E aí o espinheiro, o que é o espinheiro? O espinheiro é um arbusto. O espinheiro é uma planta que não vale nada. Ela tem muito pouco valor econômico, valor produtivo, valor de construção. O que você pode fazer com o espinheiro? Muito pouca coisa. Mas o espinheiro mandou uma mensagem para o cedro. Eu vou casar com a tua filha. Ou seja, isso é para ser ridículo. Ok? Uma pessoa da época ouvindo isso, ela ia rir. Você, olha lá, o espinheiro querendo casar com a filha do cedro. Que ridículo. O espinheiro está se achando, né? O espinheiro está achando que ele agora está podendo, que ele vai casar com a filha do cedro. E no processo, um animal selvagem que estava no Líbano passou e pisoteou o espinheiro, morreu o espinheiro. Ou seja, ele está se achando, eu vou casar com a filha do cedro. E vem um animal, pisa nele e ele morreu. Triste história do espinheiro. Agora vem a aplicação. Isso é o rei de Israel falando com o rei de Judá. E agora ele aplica. Você diz, eis que derrotei os edomitas, e o seu coração se encheu de orgulho. Sabe quem você é, Amazias? Você é o espinheiro. Você é o espinheiro. Você venceu uma guerra e agora você está por cima da carne seca. Você está se achando o todo-poderoso, você está se achando um grande homem. Seu coração se encheu de orgulho para você se gloriar. Não fique em casa. Aproveita a sua vitória. Se teve uma vitória, aproveite a sua vitória. Por que provocar um mal que trará somente desgraça para você e para Judá?
curta a sua vitória, fica aí na tua casa, fica de boa, fica se gloriando aí na vitória que você teve e não queira desafiar quem é mais forte do que você para uma guerra. Entendam o seguinte: se Amazias estivesse com Deus, se Amazias ainda fosse um homem de Deus, ele poderia fazer esse desafio tranquilamente. Ele tinha o direito de fazer esse desafio, porque Israel tinha atacado ele. Ele tinha o direito de declarar guerra contra Israel, porque ele tinha sido lesado injustamente. Ele deu dinheiro lá para os homens vieram e fizeram mal para ele. Ele tinha o direito de ir para essa guerra. E se Deus estivesse com ele, ele destruiria os israelitas. O problema é que agora ele não está com Deus. E Deus já não está mais com ele. Então a infidelidade produz derrota. Mas Amazias não quis atendê-lo. Prestem atenção nessa explicação bíblica. Por que Amazias não quis dar ouvidos à voz do rei de Israel? Porque isto vinha de Deus para entregá-lo nas mãos dos inimigos, porque buscaram os deuses dos edomitas. Meus irmãos, enquanto nós somos fiéis para com o nosso Deus, nós temos um grande protetor, um grande amigo. Mas se nós desviarmos o nosso coração, se nós começarmos a desafiar Deus, aceitando outros deuses, se nós formos infiéis, tivermos uma vontade dobre e buscamos a Deus, mas também buscamos outros deuses, buscamos ídolos, buscamos outras coisas que nos atraem, gastamos o nosso tempo com outras coisas, gastamos a nossa vida, o nosso coração, o nosso amor e nos dedicamos a outras coisas, então Deus nos abandona. E Ele pode nos entregar nas mãos dos nossos inimigos. Foi isso que Ele fez. Amazias não quis atender o rei de Israel, porque isso vinha da parte de Deus, para entregá-lo nas mãos dos inimigos, porque buscaram os deuses dos edomitas. Então Jeoás, rei de Israel, avançou contra Amazias, rei de Judá, e eles se enfrentaram em Bet-Semes, que está em Judá, e Judá foi derrotado por Israel. E agora Amazias vai ser humilhado. Os soldados dele tiveram que fugir para as suas casas. O rei de Israel prendeu Amazias, rei de Judá. Imagina a vergonha para um rei. Agora ele é cativo do outro rei. Ele foi pessoalmente preso. E agora o rei de Israel leva esse rei Amazias para dentro da capital do seu país, Jerusalém. E ele derruba 200 metros de muralha de Jerusalém na frente do rei. Você se acha bonzão? Você acha que você é todo poderoso, consegue me derrotar? Então agora eu vou te humilhar. Você vai ver eu derrubando 200 metros de muralha. Desde o portão de Efraim até o portão da esquina. E aí então agora, junto com o rei Amazias, ele pega todo o ouro e prata e todos os utensílios que havia na casa do Senhor. E também leva alguns reféns. O que aconteceu depois disso, a gente não sabe. A gente não sabe se o rei de Israel deixou Amazias em Jerusalém como um governante que agora tem que pagar tributos para ele, isso é bem possível, ou se ele levou Amazias para Samaria e Amazias virou um prisioneiro de guerra. Eu creio que a primeira possibilidade é maior, ok? Ele deixou o outro rei voltar para a sua terra e ser agora um rei vassalo. Ser agora um rei que tem que me obedecer, um rei que tem que me pagar impostos. Então acaba a história de Amazias, o triste fim de um rei que poderia ter sido bom. Não é triste esse tipo de história? O tipo de história que você vê, a pessoa está indo no caminho, parece que vai dar certo, e de repente por um erro moral, por uma infidelidade, a pessoa estraga a vida inteira. Essa é a história de Amazias. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás. Então o rei que havia prendido ele, que o havia prendido, morreu e ele ainda viveu mais 15 anos além disso. Quanto aos demais atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Depois que Amazias deixou de seguir o Senhor,
Esse foi o problema dele. Ele deixou de seguir o Senhor. Depois que Amazias deixou de seguir o Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém. E ele fugiu para Laquis. Porém enviaram homens atrás dele até Laquis e o mataram. Trouxeram-no sobre cavalos e o sepultaram junto a seus pais na cidade de Davi. Que história triste, irmãos. Que história triste. É tragédia. É aquele tipo de história que parece que vai para um lado, mas de repente existe uma mudança e a história então vai para outro lado e o final da história é um final triste, é um final amargo, é um final de derrota, não é um final de sucesso, não é um final bom. Tudo por causa de quê? Porque esse era um homem inconstante. Porque esse foi Amazias, o instável. Mas, de novo, o objetivo das Escrituras não é contar história para o nosso enlevo pessoal e para a gente curtir a história. O objetivo das Escrituras é mexer no nosso coração. Quem é você? Você é Amazias? Quais são as coisas que você tem colocado à frente de Deus na tua vida? Porque veja, meus irmãos, não é uma questão de se nós fazemos isso ou não. É uma questão de quais são as coisas que têm seduzido o teu coração para que elas tomem o lugar de Deus na tua vida. Quais são as coisas, quais são as pessoas, quais são os sonhos, quais são as conquistas, quais são os falsos deuses que têm tentado te tirar do verdadeiro Deus. E quão íntegro ou quão instável você tem sido. Você tem sido um homem íntegro? Você tem mantido os seus princípios, os princípios da palavra de Deus em toda e qualquer circunstância? Ou dependendo da situação você relativiza? Dependendo da situação você muda? Dependendo da situação você vende os seus princípios? Esse é o chamado da palavra de Deus para nós hoje. Nosso Senhor Jesus Cristo morreu, irmãos, não apenas para nos dar salvação, mas também para nos dar santificação. Portanto, é possível em Cristo, é possível nós sermos fiéis. Em Cristo, por causa de Cristo, em união com Cristo e pela força de Cristo, é possível sermos homens e mulheres íntegros, para a glória de Deus. Vamos encerrar com uma palavra de oração. Pai querido, o Senhor é Deus e não há outro. O Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso. Guarda o nosso coração. Ajuda-nos, Pai, a colocarmos a Tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra Ti. Que sejamos fiéis à Tua lei, que sejamos fiéis à Tua palavra, que sejamos fiéis à pregação da palavra, que ouçamos a Tua voz e, motivados pela Tua palavra, mantenhamos a nossa integridade. Pai, livra-nos da instabilidade, livra-nos da dubiedade, de termos um ânimo dobre, de sermos inconstantes em todos os nossos caminhos, mas dá-nos integridade, Pai. Que nós sejamos os mesmos, com os mesmos princípios, os mesmos valores, defendendo as mesmas verdades em qualquer lugar, diante de quaisquer pessoas. Que sejamos crentes no trabalho, assim como somos crentes na igreja. Que sejamos crentes em casa, assim como somos crentes na igreja. Que sejamos homens e mulheres íntegros, por meio da força de Cristo, por meio da santificação do Espírito Santo, a qual em Cristo nós recebemos. Que assim seja para a glória do Teu nome em Cristo Jesus. Amém.